boas-vindas a todos, dizer que é um privilégio vos receber aqui nas nossas instalações em Sesimbra, também para esta data especial para nós como comunidade. E só 2 anúncios rápidos: tentar permanecer o máximo que conseguirem com a máscara colocada, à exceção das pessoas que estão a utilizar a palavra, seja a cantar, seja também a fazer outra coisa que seja necessário falar aqui em público. E também tentar pôr os telemóveis no silêncio ou mesmo desligar, para não sermos interrompidos neste culto. Neste culto que é para oferecer ao Senhor. Nós estamos aqui para oferecer louvor ao nosso Deus, para que Ele se sinta bem com aquilo que nós estamos a fazer. É verdade que é uma data especial para nós, porque é a ordenação de alguém que é chamado para o ministério pastoral. Temos nós orado para que o Senhor possa levantar obreiros, para que o Senhor possa levantar homens de Deus para pastorear a sua igreja, e isto é resposta à oração. Então nós juntos hoje vamos louvar ao Senhor aquilo que Ele está a fazer no nosso meio. Vamos ter a oportunidade de ver um vídeo com uma passagem bíblica, e esta passagem vai introduzir aquilo que vai ser o nosso tempo de louvor a Deus. Louvor àquele que nos salvou, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Cordeiro de Deus que trouxe salvação aos perdidos. E nós, que outrora estávamos perdidos, agora somos salvos por meio de Jesus Cristo. E então é isso que nós vamos também ter este tempo agora de adoração ao Senhor. O hino que nós vamos cantar diz isso mesmo. O nosso Deus entregou o seu único Filho para morrer na cruz por nós. E é isso que é a razão também pela qual nós estamos aqui hoje, para louvar esse sacrifício que Ele fez por nós. Porque sem isso não havia sentido neste tipo de reuniões. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. E o hino diz: Cordeiro de Deus foi trespassado na cruz para nos redimir, para alcançar salvação. E esta é a maravilhosa notícia, a notícia de que Jesus veio à Terra para nós podermos ter paz com Deus. Esta paz é real, porque Jesus, sendo Deus, veio e cumpriu com aquilo que era necessário, suficiente para a nossa salvação. Eu vou convidar a todos a ficar de pé.
Ele nos livrou, os pecados limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou, os pecados limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou, os pecados limpou, e das trevas Ele nos salvou. Ele nos livrou, os pecados limpou, e das trevas Ele nos salvou. Glória e honra ao que venceu. Santo é o Senhor, adorado Deus, exaltamos o teu nome. Adoramos o teu nome. Glória ao Rei que ressuscitou. És maravilhoso, ó Redentor, exaltamos o teu nome. Adoramos o teu nome. O nosso Deus deixou-nos a sua palavra escrita. Podemos sentar? E é na sua palavra escrita que nós temos aquilo que são as orientações para a escolha de pastores, presbíteros, bispos, para trabalharem no contexto da igreja local. Nós vamos ouvir 3 passagens neste contexto. É bem verdade aquilo que se costuma dizer. Se alguém aspira ao episcopado, deseja uma importante missão, pois o bispo deve ser uma pessoa de boa reputação, marido fiel, sóbrio, prudente, equilibrado, acolhedor e deve ter capacidade para ensinar. Não deve ser pessoa dada ao vinho nem levantar conflitos, mas tolerante e calmo. E não deve ser interesseiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os filhos no respeito com toda a dignidade. Pois se alguém não é capaz de ser um bom chefe da sua própria família, como pode assumir responsabilidades na Igreja de Deus? Que não seja crente de há pouco tempo, para não se envaidecer, pois receberia o mesmo castigo que recebeu o demónio. Convém ser uma pessoa respeitada, até pelos de fora, para não se tornar motivo de difamação, nem cair na armadilha preparada pelo demónio. Eu vou ler Tito 1, 5-9. Quando te deixei em Creta, foi para acabares de organizar o que ainda faltava e para nomeares presbíteros em cada localidade, conforme as instruções que te dei. O presbítero deve ser alguém irrepreensível, marido fiel, com filhos crentes, que não sejam culpados de mau comportamento ou de rebeldia. Pois um bispo deve ser irrepreensível nas coisas de Deus e, por isso, não pode levar uma vida reprovável. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não se deve embriagar, nem ser violento, nem ganancioso. Mas deve ser hospitaleiro e ser um homem de bem, prudente, justo, piedoso e disciplinado. Deve manter-se firme e fiel no ensino da palavra. Assim será capaz de encorajar os outros na verdadeira doutrina e de mostrar aos que se lhe opõem que estão no erro. Eu vou ler em 1 de Pedro 5, de 1 a 4. Dirijo-me agora aos responsáveis das vossas comunidades. Também eu, como vós, tenho responsabilidade. Sou testemunha dos sofrimentos que Cristo e hei de tomar parte na glória que se há de manifestar. Cuidem do rebanho que Deus vos confiou, não por obrigação, mas de boa vontade, tal como Deus quer. Não por espírito de ganância, mas com dedicação.
não como se quem impõe sobre os que lhe foram confiados, mas como modelo para todos. Quando o chefe dos pastores vier, ser-vos-á entregue a coroa de glória, que nunca perderá o seu brilho. Amém. Nós vamos ter a oportunidade agora de cantar uma música que foi escolhida pela família Cush, do Benoit, Ruth e os filhos, e foi-me transmitido realmente que é uma resposta àquilo que a chamada de Deus. E este é o desejo da família também para aquilo que Deus tiver para as suas vidas. Então vou convidar-vos a cantar connosco. Se quiserem se colocar de pé, podem fazer. Jesus Senhor, maravilhoso, sei muito bem que cada dia está nas tuas mãos, faz parte da tua perfeição. Quero voltar à tua presença, sempre ouvir a tua palavra. Diz-me, Senhor, como viver no teu olhar. Eu estou entregue à tua chamada. Quero servir, quero que tu me leves no teu caminho.
temos outra série de passagens da Bíblia que nos convém ler, promessas do Senhor sobre aquilo que Ele diz acerca dos pastores, da forma como Deus também os coloca na igreja e intervém nesse aspecto. Jeremias 3, 14, 15. Voltem para mim, ó filhos infiéis, é a mim que pertencem. Sou eu o Senhor que o digo. Irei buscar uma pessoa na cidade e 2 outras numa família, para vos fazer voltar ao Monte Sião. Dar-vos-ei pastores que me obedeçam e que vos dirigirão com sabedoria e entendimento. Eu vou ler Mateus 9, 36, 38. Ao ver a multidão, Jesus sentiu imensa compaixão, porque andavam desorientados e perdidos como ovelhas que não têm pastor. Disse então aos discípulos: a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Amém. Vou ler Hebreus 13, 17. Tenham confiança naqueles que os dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes. Por isso, vos não serviria de nada. Continuem a orar por nós. Amém. Maravilhosas promessas da parte de Deus e estas palavras que lemos em Mateus, quando Jesus olha e vê que a seara está pronta, mas os obreiros são poucos e os obreiros vêm dele também. É ele que levanta, é ele que chama, é ele que coloca. Tudo vai... Então, irmãos, nós agora vamos ter a exposição da palavra. O pastor José Manuel Fernandes, médico de profissão, pastor de vocação. Ele pastoreia juntamente com o pastor Paulo Chaveiro, daqui nada, quando estivermos aqui à frente já vou apresentar cada um, e o pastor Paulo Pedro também, a Igreja da Ação Bíblica de Sete Rios, em Lisboa. Ele foi, não é por acaso que foi convidado para ser o pregador desta tarde, porque ele foi a pedido daquilo que foi a comissão que orientou o processo a pastor do Benoit. Ele foi o representante do concílio, como representante do concílio, e eu como diretor de estágio da igreja local. Então foi feito este convite para que ele pudesse também trazer a palavra. Então, realmente, Zé Manuel, que o Senhor possa abençoar grandemente. Também. Então ficou facilitado, porque assim eu tinha pensado fazer essa introdução para explicar porque é que sou eu que estou aqui, não outra pessoa certamente mais capacitada. É porque, de facto, eu, como o Benoit, temos 2 profissões agora, não é? Temos duplo emprego. E foi por isso que o Concílio, que é o grupo dos pastores todos da Ação Bíblica, é um órgão oficial e que é composto por todos os pastores da Ação Bíblica, assalariados e não assalariados. Então me pediu para eu poder, de alguma maneira, representar esse órgão, que são todos os pastores da Ação Bíblica em Portugal. Neste momento, para os menos familiarizados, talvez entre 15 a 17 pastores que nós temos neste momento, para representar e para ser, digamos, o mediador entre a Igreja de Sesimbra, o diretor de estágio, que no fundo é o pastor Tiago, foi o pastor Tiago Afonso, e esse grupo, que é o grupo que compõe os tais, que é o concílio com todos os pastores da Ação Bíblica. Sendo que, a partir de agora, o irmão Benoit, o pastor Benoit, passa a fazer parte integrante desse concílio também. E esse concílio é um dos órgãos fundamentais, eu diria mesmo o mais importante órgão, no sentido que vela por tudo aquilo que tem a ver com questões doutrinárias, questões éticas, tudo isso tem a ver e passa pelo grupo dos pastores da Ação Bíblica em Portugal. E, portanto, é um trabalho, orem por todos nós, por todos eles, por todos nós, porque, de facto, é um trabalho importantíssimo que o Concílio tem em mãos de cada vez que se junta, que, no fundo, o nosso cargo não é só naqueles momentos, nós somos e fazemos parte do Concílio 24 horas por dia, não é? Tal como eu, como na minha profissão, sou médico 24 horas por dia. Também, quando for preciso e quando é necessário, que lá tem que avançar, não é? Pronto, é um bocadinho isso a nossa e a razão pela qual eu estou aqui. É verdade que este estágio coincidiu com uma fase complicada da história da humanidade.
É verdade, não é? O que dificultou bastante estas nossas tarefas, este nosso intercâmbio, senti no final de tudo isto que teria sido diferente certamente se não tivesse sido todo este contexto que temos vivido nos últimos 2 anos, mas mais importante do que isso, a igreja onde ele está integrado pôde segui-lo, observá-lo, ajudá-lo e afinal ele faz parte desta igreja já há tanto tempo. O irmão Benoit não chegou cá a semana passada, o mês passado, nem sequer o ano passado. Ele quase nasceu aqui. Não nasceu, mas foi lá na nossa, Lisboa. Mas muito cedo ele veio para aqui, não é? Muito cedo ele veio para aqui. E portanto, a igreja o conhece. Podemos dizer, então, isto é uma coisa normal, é natural, é só... Sabe, eu estava a pensar nisto há pouco. Por acaso não tinha lembrado nisto quando preparei a minha pregação, mas estava a pensar nisto há pouco. É como quando nós casamos, não é? Nós namoramos às vezes durante anos. Eu namorei durante 6 anos. Mas aquele momento em que casamos, ou o momento em que, como hoje, estamos oficialmente, estamos juntos, estamos publicamente perante Deus e os homens a investir o Benoit de algo que é especial, e lemos várias passagens, e podíamos ler outras. Ezequiel, por exemplo, tem uma passagem sobre o pastoreio de Deus. Deus como pastor. É uma extraordinária... Não é essa a pregação. Não vai ser esse o texto, mas é algo que é diferente. Passa a ser algo de diferente. É algo que tem um valor, um cariz, um cunho totalmente diferente a partir daqui. E por isso que nós não podemos achar que isto é assim... Bom, passou de um dia para o outro. Ontem não era, hoje já é... Não é isto, não é isto. Há muito mais do que isto. É uma aliança, de certa maneira. É uma aliança que nós estabelecemos com os homens e com Deus. E as alianças com Deus são para serem cumpridas. São para serem levadas a sério. Porque elas são com Deus. O Deus eterno, todo-poderoso. O Deus dos exércitos. Fazendo este pequeno preâmbulo, que nem sequer introdução é ainda, peço desculpa, porque não sabem com quem se meteram. De facto, era o texto inicial que eu queria ler, era então em Timóteo, 1 Timóteo, desculpa, em capítulo 3, que foi já lido. Queria que abríssemos lá novamente. 1 Timóteo, capítulo 3. Na versão mais habitual, Ferreira de Almeida, diz assim, e é interessante a maneira como o texto começa, e é significativo. Fiel é a palavra. Não é muito frequente no Novo Testamento esta introdução a um pensamento, a uma ideia, a um discurso, a qualquer coisa. Não é. E isto quer dizer que algo importante, neste caso Paulo vai dizer. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ao pastorado, chamemos-lhe o que quiserem, são termos que no Novo Testamento são equivalentes, excelente obra almeja. Hoje falo em particular para um homem de obras. Antes financiava-as, agora constrói, levanta-as, não é? Mas falo também e muito para a sua esposa, a Ruth. Tenho ouvido muitas vezes a esposa do nosso pastor Paulo Chaveiro, Jenny, que está aqui connosco, Euridice, Jenny Chaveiro, às vezes assim surgir um pouco contra aqueles que lhe chamam ou sugerem que ela é a pastora daí. Não é? Já tenho ouvido. Não estou a dizer nada é verdade, é ou não é? Por ser esposa de um pastor, claro. Sabes porquê, Ruth? É porque os olhos com que passam a olhar são diferentes a partir de agora.
Da mesma maneira que aquilo que estamos fazendo com Benoit, investindo neste cargo perante Deus e os homens, torna de alguma maneira diferente a situação hoje do que era ontem. Espero que tenham entendido isto e percebido que de facto é assim, aos olhos de Deus, e é assim. Direi mesmo que muito do ministério bem-sucedido ou não de um pastor passa pela sua esposa. Depende, liga-se. Como assim na vida em geral, não é só no ministério, mas então particularmente no ministério pastoral. É o apoio, é o ombro, orar por ele, fundamental orar por ele, estar com ele, ouvir o que ele precisar, não é? Vou tentar, na exposição, explicar e de alguma maneira justificar estes meus alertas. Um pouco como nas mensagens dos casamentos, não é? Ou se pode pôr tudo tipo flores, ou podemos também pôr tudo no tipo que cuidado, vai acontecer isto, vai acontecer. Eu não quero ser assim também, não é isso que eu vou dizer, mas gostaria de focar alguns aspectos. No fundo, são aqueles que eu tenho vivido por ter este duplo emprego, entre aspas. Isto não é emprego nenhum, são ministérios, quer um, quer outro. Quer um, quer outro. Para um homem de obras, excelente obra almeja, como eu dizia há pouco no início. Como eu dizia, não, como Paulo diz a Timóteo, ele próprio um pastor. E sabem, para um homem de obras, há várias coisas que nós temos que considerar na nossa obra atual. As nossas principais ferramentas. Nossas principais ferramentas de trabalho passam a ser agora a palavra e a oração. A nossa matéria-prima é o coração do homem. São vidas humanas. Esta é a nossa matéria-prima. Já não é mais o cimento, já não é mais só. Já não é mais os barrotes, já não é mais os alicerces. Vidas humanas. Coração do homem. O nosso patrão, o nosso chefe, o supremo pastor das ovelhas. Jesus, como o chama e o designa 1 Pedro, já lemos também. Na versão não dizia este termo, era um outro diferente, eu reparei. Mas na versão mais habitual, ele chama o supremo pastor das ovelhas, em 1 Pedro 5:4. E o produto final do nosso trabalho? Vidas transformadas, regeneradas, novas vidas em Cristo, igreja corpo vivo e igrejas maduras. Esta é a tua obra agora. Tens a outra obra, não é? Tu tens materiais, tens obras-primas, tens matéria-prima, aliás, matéria-prima para trabalhar com as ferramentas, quero dizer. Depois temos alguém que tem que mandar, supervisionar, tem que dirigir e finalmente temos o nosso trabalho concluído, que aí queremos chegar. Como eu disse, agora acumulamos tu e eu, um duplo emprego. Mas de todos este é o único que trabalha com aquilo que é eterno. É o único. Que trabalhamos com aquilo que nunca vai passar. Nunca vai passar. Todos os outros trabalhos e todas as outras obras se desfarão. Eu, doentes, vou deixar de ter. Deixar de existir. Está dito. Não vai haver doença. Acabou. O meu trabalho vai acabar. Obras. Tudo passará. Os céus e a terra vão passar. Este é o único trabalho cuja matéria-prima, cujas ferramentas, cujo resultado final é eterno. É verdade que esses 4 aspectos não são exclusivos dos pastores. Vocês bom, eu agora estou descansadinho da vida, isto não é para mim, é para o Benoit. E para os outros pastores, estão aqui 7. Já contente com ele, já estou aqui 7. Isso, mais as tais esposas e tal. Portanto, vejam lá, há aqui muitos que podem aproveitar alguma coisa. Eu já aproveitei muito, sabem? Já aproveitei. Eu aproveito sempre imenso disto. Tudo aquilo que eu preparo. Porquê? É porque eles são inerentes à qualidade de vida de todo e qualquer crente. Todo e qualquer crente. Eu quero ler uma passagem. Esta eu quero ler. Eu vou referir, vou tocar várias passagens.
algumas cito-as, outras leio e esta é uma delas. É Pedro que fala isto e que diz assim: vós, porém, e referindo-se à igreja em geral, à igreja na dispersão, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A quem Pedro se dirige? Dizendo que são sacerdotes reais, que já não há mais uma classe diferente, privilegiada, especial, única, exclusiva, que tem toda a responsabilidade. Ele se dirige a todos nós. Todos, sem exceção. Por isso aquilo que eu estou a dizer aqui aplica-se a todos nós. De alguma maneira. Aplica-se a todos nós. Eu espero que sintam isso e que possam experimentar que de facto Deus fala com cada um neste momento. Então, estes aspectos não são exclusivos para os pastores ou dos pastores. São inerentes à qualidade e vida de todo e qualquer crente. De todo o cristão transformado por Cristo. Mas se nós, pastores, o não tivermos sempre em mente, se não tivermos isto sempre como nosso objetivo, como nosso alvo, como nosso plano, como nosso guião de trabalho, estes 4 aspectos que eu tentei salientar aqui, as ferramentas, palavra e oração, principalmente essas duas. Matéria-prima sobre a qual nós vamos ter todos que trabalhar, e todos somos chamados a trabalhar vidas humanas. Não somos só os pastores. Somos chamados a trabalhar as vidas humanas. Todos. Matéria-prima, vidas, coração de homens e mulheres, de crianças, de jovens. O nosso patrão e chefe, o sumo pastor o supremo grande pastor da igreja, como dizem Hebreus, como é referido em Hebreus, o grande pastor. E o produto do nosso trabalho, vidas transformadas, regeneradas, igreja, corpo vivo e igrejas maduras. Isto é para todos nós. Somos chamados todos, espero, aqui, a fazer. Temos que ser, no entanto, nós a liderar pelo exemplo. Isso não há dúvida. Temos que ser nós a liderar pelo exemplo. Se nós perdermos isto de visão, está tudo perdido. A igreja perde a visão. Então nós, como liderança, nunca podemos perder a visão do que é a nossa obra. Excelente obra aspira aquele que aspira ao episcopado, diz Paulo. E a obra é esta. Em grande parte é esta. É verdade que cada um destes 4 aspectos mereceria nossa atenção e daria para escalpelizar demoradamente cada um deles. Não é? Palavra, oração. Eu vou tentar passar por cada um, focando alguns aspectos mais relevantes que Deus me sublinhou. O que dizer das nossas ferramentas de trabalho? A palavra. O que é que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo? Também em Timóteo. Paulo dá muitas exortações a Timóteo, esse pastor jovem ainda, em que ele diz de bem manejar e não ter que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Bem manejar a palavra, não ter que se envergonhar da palavra. Nunca como hoje será demais enfatizar a importância da palavra como o centro da nossa vida de relação com o nosso Senhor e Salvador. Nunca como hoje. Que eu me lembro. Porque ele próprio se diz a palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que veio como o verbo de Deus. Hoje sim, em que palavras se multiplicam assustadoramente e atraem escandalosamente milhões para filosofias de homens e até de cristãos e até por mão de pastores. Eu já vi cristãos serem atraídos por palavras que nada têm a ver com a palavra, por pastores ou designados como tal, e que se perderam de uma maneira. Poderia contar alguns episódios confrangedores. Terríveis. Para longe da pura e perfeita palavra de Deus que é eterna e que nunca passará. Eis uma das ferramentas que nunca vai passar, a palavra. É para sempre. Não é ele que diz isto. Passará, Mateus 24:35, passará o céu e a terra. Diz Jesus. Passará o céu e a terra. Não há mais doentes, não há mais casas para construir, não há mais terrenos para desbravar, não há mais. Ponham lá o que quiserem. Mas as minhas palavras
que é que diz lá? Como é que acaba? Não passarão. São eternas. Cuidemos nós próprios de não cair nessa tentação de acrescentar outras palavras à palavra. Nós próprios. Cuidado. Cuidado, nós próprios. É que podem ser até mesmo as nossas próprias visões, as nossas próprias ideias, as nossas próprias palavras mais ou menos pessoalizadas da vida, do mundo e até de Deus. Cuidado. Cuidado com os gurus. Andam por aí muitos gurus. Muitos gurus. Não é? Muito obrigado. Que enganam até os crentes mais maduros. Já vi muitos também. Muitos. Talvez todos nós conseguiríamos facilmente encontrar exemplos. Podem ser outras doutrinas e visões filosóficas da vida que, sendo atrativas, até lógicas e até bastante inteligentes, não são a palavra de Deus. Cuidado. Saibamos testar. Saibamos perceber aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Cuidado, cuidado. Não é? Temos que estar particularmente cuidadosos no tempo que nós vivemos. Há tanta coisa que se parece, tanta coisa. Eu tenho um exemplo que me ocorre agora. Eu tenho o WhatsApp é uma coisa horrível. Desculpem que me digam, mas é uma coisa horrível. Lá me puseram mais uma coisa que eu não posso dizer que não, porque são pessoas lá do hospital que são cristãos. São cristãos. Mas um destes dias atrás, o que é que eles puseram lá? Uma daquelas filosofias, daqueles textos filosóficos da Solnado. Da Solnado. Já não me lembro o primeiro nome dessa. Pois. Ela agora é um guru. Estão a ver isto? Onde é que foi cair esse texto? No WhatsApp do grupo dos evangélicos do hospital. Com toda a boa vontade, irmãos. Quem pôs aquilo não... Eu li aquele texto tipo responder logo, não é? E depois logo lá mandava cuidado e tal, e isto e aquilo, e evangelho e tal. E depois tiraram. Mas percebem? É tão inteligente, é tão bem construído, é tão... não é? Subtil, exatamente. Tão subtil que engana até os crentes, irmãos. E não é por mal. Ninguém fez aquilo por achar. Não, aquilo até porque a maioria das coisas são verdade. Mas no meio havia lá 2 ou 3 que foi aquelas que eu lhes referi. Estão a ver isto? Já viram aquilo? Estão a ver o que está ali dito? Isto, o que é que isso quer dizer? Que contradiz? Irmãos, muitos gurus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Somos nós que temos que vigiar isto. Isto pertence-nos a nós. Se nós não liderarmos, se nós não formos atentos para nós próprios, porque podemos facilmente nós ir atrás dessas filosofias, podemos ir atrás dessas ideias, podemos começar a incorporar, a tornar-se carne e sangue em nós. Gosto desta expressão. Não é minha, mas eu gosto. Torna-se tão subtilmente nosso que já não nos larga. Isto é tornar-se carne e sangue em nós. Já não nos larga certas ideias, certos conceitos. Não é? É como o clube de futebol. É ou não é? Aquilo passa a ser carne e sangue em nós, quer dizer, até dizem alguns que podem mudar disto e daquilo, mas de clube nunca mudam, não é? Eu não digo o que é isto e aquilo. São heresias. É isso. Cuidado, irmãos, cuidado, somos nós. A palavra há muitas hoje, muitas palavras, estamos em tempos muito difíceis, temos que ser particularmente agarrados à palavra e firmes na palavra. A oração. Eu vos afirmo uma coisa. Como eu disse, estou a falar para todos, falo mais neste momento para o casal, para o Benoit, para a Ruth. Deus não ouve as orações. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6. Agora dizer umas heresias, isto também. Não serão alguns, eu vou explicar. Vamos ler juntos. E vejam o que é que eu quero dizer, o que é que a Bíblia nos ensina. Tu, porém, quando orares, tu, eu, todos nós, cada um destes irmãos aqui, nós em particular. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai,
que vê em secreto te recompensará. Deus não ouve as orações. Deus vê o coração. Sabem, muito mais do que as palavras que dizemos, e até podemos estar longo tempo a orar, e eu não estou nada contra o facto de estarmos longo tempo a orar. Lutero dizia que quando estava mais desocupado, orava não sei quantas horas, era 2 ou 3, não sei. E quando estava muito ocupado e com muito trabalho, orava o dobro do tempo. Mais ou menos isto. Não estou contra orar muito tempo, não é isso. Mas muito mais do que as palavras que dizemos, e até podemos estar longo tempo a orar, como eu disse, é o nosso coração que dita o interesse, o escutar atento e a resposta do Senhor à nossa oração, às nossas orações. Já pensaram nisso? Já pensaram que Deus não ouve, mas vê o coração? Porquê que às vezes, não sei se já vos aconteceu, a mim tem-me acontecido tantas vezes, que eu nem sei o que orar. Estou a orar e não sai. Não sai aquilo que eu queria dizer. Não consigo. As palavras não correspondem ao que está no coração. E sabe o que é que a Bíblia nos diz sobre isso? É que há alguém que faz essa oração por nós. E esse alguém é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por isso Deus não ouve, Deus vê as nossas orações. A Bíblia e a nossa vida está cheia de exemplos de longas orações não respondidas. Mas sabe, a Bíblia ainda tem mais exemplos de curtas orações respondidas. Vem-me à mente logo 2. Neemias, que perante o imperador, o grande imperador, tem a oportunidade ali que Deus lhe dá, e ele ora em espírito a Deus para que Deus o oriente e lhe dê bom sucesso naquilo que ele vai dizer. Só isto. Ali, naquela oração. E Deus dá. E a outra é daquele publicano que bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Só diz isto. E o que é que Jesus diz? Que ele saiu justificado. O outro, longas orações, eu sou assim, não sou como aquele. Está lá, o texto, é só ir ler lá o exemplo de Jesus. Coração, irmãos, coração. Eu tenho aprendido tanto sobre a oração ultimamente. Poderíamos ficar longamente a falar da matéria-prima, da matéria a ser transformada em produto final. É o coração do homem natural, as vidas humanas sem Cristo. E das vidas muito humanas ainda já com Cristo. E sabe, são essas vidas muito humanas ainda já com Cristo que às vezes nos dão mais trabalho. E isto foi uma das coisas que na minha carreira de pastor da igreja mais me impressionou ao longo deste tempo. É perceber que a maioria do nosso luta e trabalho não é com os descrentes. É com os crentes. É com aqueles que já têm Cristo. Coração do homem. Mas não vou ficar por aqui. Ainda vou abrir mais uma pontinha de um outro aspecto. Deixa-me antes disso compartilhar convosco um testemunho, de certa modo um testemunho pessoal. Aqui há umas semanas, meses atrás, não muitos, o nosso pastor Paulo Pedro, portanto um dos outros pastores da minha equipa de Lisboa, não confidenciava, mas conversava entre pastores. Acho eu que foi no nosso encontro de pastores, se não estou em erro, de concílio, presumo eu, mas não tenho bem certeza, que havia uma ovelha nossa, porque as nossas ovelhas são dos 3, não é? Comentando o ar triste, pesado, cansado dele e nosso. Foi isso, não foi, Paulo? Foi isso que eu entendi bem daquilo que tu, acho que, não sei se foi numa pregação, se foi entre pastores, já não me lembro. Pronto. E sabem, na altura não disse porque não tinha que dizer, mas eu disse, como entendo o Paulo e como entendo a ovelha. É que
essa ovelha achava que nós, como pastores, temos que ser mais entusiastas, mais para a frente, mais... Não era isso, Paulo? Tu deixas entender, não é? Eu não sei quem é a ovelha, então também não é isso, nem quero, não é isso que interessa. Temos que ser mais... E, no entanto, nós às vezes parecemos acabrunhados, tristes. E uma coisa que me ocorreu nessa altura, refletindo sobre isso, na altura já, e depois continuando a refletir sobre isso, e que já compartilhei em família uma vez, eu disse, sabem, cada vez mais eu sou feliz, mas cada vez menos eu tenho alegrias na minha vida. Faz sentido isto? Feliz eu sou. Dia após dia mais. Mas alegria, irmãos, às vezes eu percebo muito bem, o pastor Paulo Pedro, e percebo muito bem aquela ovelha. Eu acho que ela percebeu. Mas alegrias são cada vez menos na nossa vida, sabem? É assim a vida, é assim a vida. No trabalho também, por exemplo, se eu me restringisse ao meu trabalho, no contexto que nós estamos a viver, eu posso dizer que eu nunca sofri tanto no trabalho como no janeiro passado. Nunca. É inimaginável o que foi aquilo. O sofrimento que nos trouxe. Mas em termos pastorais, isso pode ser multiplicado por várias vezes. Então preparemos-nos para isso. Saibamos que é assim mesmo. Estejamos prontos. Casal. É a luta espiritual. É a luta espiritual. Mas eu sou feliz, fiquem contentes. Sou feliz e estou realizado nas minhas profissões, profundamente realizado. Não é isso que me... Não é. Mas é um testemunho pessoal que encaixa neste contexto. E como cantava a tuna académica, acho que era de Lisboa, em relação ao copiense na faculdade, imaginem, numa daquelas músicas muito conhecidas, de uma das túnicas, acho que era de Lisboa, nunca te esqueças que o professor já foi aluno. Isto em relação ao copiense. Então sabem-na toda. Portanto, eles sabem o que é que vocês podem fazer para, não é? E nunca te esqueças que o teu coração é tão humano, tão falível e potencialmente enganoso como o de qualquer outro. E tem que ser trabalhado. Temos que o trabalhar. Todos nós. Eu estou a apontar para eles porque sou eu também. Sinto-me sempre implicado com tudo o que lhes diz respeito. É igual. Cuidado, tu que estás em pé não caias, diz 1 Coríntios 10. Diz Paulo. 1 Coríntios 10, 12. Cuidado, tu que estás em pé, que não caias. Resumindo, a matéria-prima é trabalho ao coração do incrédulo, trabalho ao coração do crente, e muito, vais ver, tens aí bastante terreno para desbravar, e trabalho ao teu próprio coração. Isto me faz pensar naquela ideia que já surgiu uma vez e já chegou a ser reflexão, é ser pastor de pastores. Sabe, os pastores também precisam de pastor. E às vezes nós esquecemos um pouco disto, não é? É uma ideia que nem sempre é fácil de implementar, mas que tem agora que pode ter um pouco respondida, um pouco numa equipa que tu agora vais fazer com o pastor Tiago Afonso. Pastoreiem-se, ajudem-se, orem, confessem, compartilhem, sejam equipa. Sejam equipa. Não é casamento, é verdade, não é isso. Não tem nada a ver com isso, hein? Nada disso. Mas, sabem, equipa. Não é por acaso que nós achamos que as igrejas têm que ser equipa, têm que ter equipas pastorais. É melhor para todos. Em primeiro lugar, é melhor para a igreja. E depois é muito melhor para o pastor. Sozinho, sofre muito mais. Ou então, acaba por adotar atitudes que depois acabam em situações que nós vemos, e eu conheço muitas também. E vocês muito mais do que eu, porque estão metidos mais em situações e no meio do que eu. E, por favor, se sentirem da nossa parte, nós, três aqui, podemos ajudar alguma coisa nessa área,
Disponham sempre, incomodem-nos, falem connosco, venham, oramos juntos, estamos juntos, é para isso que cá estamos. E não é a primeira vez que isso acontece, acho que estou a dizer isto, não estou a interpretar o sentimento que vai no coração deles, eu já os conheço bem também. O terceiro aspecto, o nosso grande e supremo pastor. De acordo com Hebreus 13:20, o grande pastor, de acordo com 1 de Pedro 5:4, o supremo pastor das ovelhas. Nós lemos esse texto há bocado. Nunca será demais olhar para Jesus e aprender. E depender. E obedecer. E submeter-nos a Ele sempre. Obediência, submissão, dependência, confiança absoluta, abandono total a Jesus, em suma, conhecimento de Jesus. Isto é conhecer Jesus. Conhecer Jesus não é saber o que Ele disse, não é saber tudo de história sobre Ele. Conhecer Jesus é isto, é viver intimamente, numa relação de intimidade profunda com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso patrão, aquele que tem Ele próprio, o dono da igreja. Ele é que é o Senhor da igreja, o supremo pastor. Sem crescer em intimidade, que nos vai transformando de dentro para fora, estagnamos, definhamos, morremos. Tudo morre. Começa pelo nosso ministério e acaba em todos os outros aspectos da nossa vida. Casamento, família, relacionamentos. É só deixar de estar na relação de intimidade com Jesus. Começa tudo a definhar, começa tudo a desagregar, começa tudo a estragar, começa tudo a apodrecer. Estou a dizer alguma coisa que não é verdade? Não vimos isto acontecer já montes de vezes. É Jesus. Se nós abandonarmos Cristo. Ele diz, nada podeis fazer sem... Quando Ele nos chama de varas. E o que é uma vara? É um objeto que não serve para nada. Serve para ser queimado, diz Ele. Mas a vara junto na videira, o que é que faz? Dá fruto. É produtiva. É a única maneira de estar junto da videira. E quem é a videira? Eu sou a videira verdadeira. Vós, as varas. Quem está em mim dá muito fruto. Quem não está em mim é lançado no fogo. Não serve para nada. Nós somos varas. O que é que achamos que somos? O que é que nós achamos que somos? Nada. Pastores, o que é isso? Nós não somos nada. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, todos nós, Benoit em particular, eu em particular ainda antes, Cristo, nosso grande e supremo pastor, íntima relação, crescer nessa intimidade que nos vai transformando de dentro para fora. Sabe, eu não acredito no de fora para dentro. Tens que fazer, tens que acontecer, não tens que. Ou conheces Cristo, ou te deixas dominar, te deixas convencer, te deixas apaixonar. Já uma vez preguei sobre esse tema. Nos termos apaixonados por Cristo. A ideia não é minha, mas aproveitei a ideia e tentei trazer. Já faz muito tempo atrás. Ou somos apaixonados por Jesus ou então a coisa não pega. Ou crescemos nessa relação de profunda intimidade com o nosso Senhor e Salvador. Ou então, nada feito. É dele que temos que receber sempre as ordens, as orientações, a visão, o renovo, a força, a vida. Quantos ministros cansados, exaustos, definhando, desarrumados, no sentido mais genérico, de resingões com a vida, amoados com tudo e todos. E porquê? Quantos? Nós já vimos, já assistimos. É porque muitas vezes deixamos de passar tempo, e não só tempo, com a palavra do pastor, com o pastor, o supremo pastor das ovelhas. Deixamos de conversar com o pastor das ovelhas, o supremo pastor, e passamos mais tempo com a matéria-prima do que com o patrão. E o resultado? Finalmente, o produto final, que nunca termina. A construção, a nossa obra não termina aqui. Não vamos conseguir concluir, mas fazeremos parte. Poremos lá um tijolinho ou outro na construção. O produto final do nosso trabalho, do nosso ministério, é vidas transformadas, reprodutivas, que conduzem a igrejas elas próprias transformadas e elas próprias reprodutivas. Que acolhe e trata os doentes, os feridos, os moribundos e não põem ainda mais os dedos nas feridas. Que às vezes já sangram e se ficam a sangrar de tal maneira até à morte. Uma vez li um texto muito interessante, que já estou a avançar excessivamente, não é? Uma vez li um texto muito interessante sobre isto,
sobre a igreja como ser ou um hospital ou um cemitério, de certa maneira, em que as pessoas que chegavam àquela igreja chegavam feridas e saíam de lá mortas. Irmãos, nós temos que velar pelo contrário. A igreja, a nossa igreja, aquilo que é o nosso propósito final para o local onde Deus nos colocou e te chama, é que venhamos a ser verdadeiramente médicos espirituais, no bom sentido, não é? Das pessoas, para as ajudar, para as curar e para contribuir para que os outros que estão à nossa volta, porque não temos que ser nós a fazer tudo isso. Eu estou a falar isso para todos. Eu disse isso logo no início. Eu estou a falar para todos. Isto é trabalho de todos nós. Todos nós somos sacerdócio real. Todos. Somos sacerdotes aqui e reis. Todos. Sacerdotes e reis. Na nova aliança que Deus estabeleceu com Cristo. Já não há os sacerdotes e os reis especiais. Não. Todos são. Portanto, mas há alguns que são chamados para, de alguma maneira, terem visão, procurarem mais e trazerem os outros para este trabalho, no fundo. Mas apesar de ser esse o desejo no coração do Supremo Pastor, pelo que deverá ser também o nosso, não é certamente para a glória nossa. Isso nunca. Creio absolutamente no que Jesus nos ensinou. Quando fazemos o que é suposto que façamos, somos considerados uns servos inúteis. Lucas 17:10. Se tiverem dúvidas sobre isto, vão a Lucas 17:10 e vejam o que é que Jesus diz lá. Fazes aquilo que te mandam fazer, és um servo inútil. Eu também creio nisto completamente. Totalmente. Somos normalíssimos, acrescento eu. Não fazemos nada de mais nem nada de especial. É o esperado apenas, é a nossa obrigação. Não há que nos gloriar ou nos orgulhar. Em suma, e para conclusão, Benoît Roth. Nossas ferramentas principais, a palavra e a oração. A nossa matéria-prima, vidas, coração de homens e de mulheres, o teu e o meu. Não te esqueças, o professor já foi aluno. O teu e o meu. Somos tão como os outros todos. O nosso chefe, o nosso patrão, o Senhor, o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. O produto final, o resultado do nosso trabalho, vidas transformadas. Mas a imagem e estatura de Jesus não é nossa. E isso só poderá acontecer se nós mesmos estivermos e permanecermos nesse processo de crescer à imagem e estatura de Jesus. Igrejas maduras, essa é, então, reprodutivas elas próprias, é o produto final. E por isso, e para isso, muito mais que saber fazer e fazer coisas, é coração, é vida. Claro que é bom saber fazer coisas. É bom ter cursos, é bom ter formações, é bom ter diplomas, é bom ser doutorado no seminário, não sei de onde, no teológico, na Universidade Teológica de Harvard, não sei de onde. Tudo isso é fundamental. Mas repararam naquilo que foi lido há pouco em Timóteo? Então vamos acabar o texto onde começamos. Aquele texto de Timóteo. E vamos ler todos juntos. Timóteo 3, 1 Timóteo 3. Fiel é a palavra. Eis que eu vou dizer algo muito importante, diz Paulo. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, estou a ler na revista, na versão mais comum, e por isso é um bocadinho diferente daquela que lemos há pouco. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Reparem quais são as qualificações que Paulo diz que Timóteo deve ter em atenção quando ele próprio, para ele e para os outros a quem ele é chamado a investir na qualidade de pastor e bispo ou presbítero, que é termos que designam igual. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? Não seja neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Eu estaria à espera que tenha o 4º ano do seminário, tenha escrito não sei quantos livros, vários artigos publicados. Nada disto, pois não? O que é que nos é pedido, exigido por Deus para as nossas ministérios, irmãos? Sabem, ministérios. Pastoral, limpar o chão da igreja, que fantástico ministério. Sabem, se há uma coisa que me deixa desorganizado é ver confusão, desarrumação e sujidade à minha volta. Eu chego lá ao hospital e aquilo é logo a primeira coisa que eu faço. É ali no local onde eu vou estar, aquilo, eu levo logo ali uma barrela, que às vezes está tudo, cada coisa ao seu lado. É folhas para um lado, é lixo no chão, é coisas ali, é tudo ali de qualquer maneira. Fundamental, irmãos. Mas o que é que Deus diz? Tens de tirar um curso superior para... Não, tens de ter coração. É ou não é? Que lá está. O que é que nos é exigido ali? O que é que Paulo diz que tem que ser um pastor? É saber fazer muitas coisas? É ser. É caráter. É coração. É ou não é? Não é o que está lá? Leiam Tito e vejam que é igual. Leiam lá os outros textos. Leiam lá Ezequiel 33, 34. E vejam lá o que é que diz. É coração, irmãos. É coração. É coração nas pessoas. É coração na obra. É coração em Deus, em primeiro lugar. Isto é o que é exigido de todos. Isto é o que eu espero e oro por ti, Benoit. Porque é isso que eu oro por mim. Por isso não poderia orar diferente para os outros. Porque eu quero o melhor para mim. Então também quero o melhor para todos os outros. Para a minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos, para vocês, para ti. Então, eu sei que vai haver uma bênção final. A oração. Mas eu quero de facto te abençoar. A ti e a Ruth. Para que de facto Deus vos possa usar poderosamente neste local. Onde há muito povo para conquistar. Muito povo. E há muito trabalho para fazer. Então que Deus vos use poderosamente nesta família espiritual e nesta equipa pastoral que vocês agora integram. Deus os abençoe. Nós estamos a caminhar para o momento da ordenação e também para o final do nosso culto. Antes de avançarmos para aquilo que é o momento da ordenação, só colocar um contexto daquilo que foi feito e como é o processo, um pouco daquilo que é o processo de alguém se candidatar a este cargo, a esta função no seio de uma igreja. Desde novembro de 2017, que a nossa igreja se tornou autónoma. O que é que isto quer dizer? Que antes de 2017 nós tínhamos uma associação em que todas as igrejas tinham apenas um número de contribuinte e respondiam a uma associação nacional e internacional, e a partir do ano 2017 decidimos então tornar as igrejas autónomas, em que cada uma tem um número de contribuinte e as decisões mais fáceis de tomar, aquelas como o contrato da luz, o contrato de telecomunicações, as instalações e isso, pudessem então ser tomadas a nível local. Mas tudo o que é questão de doutrina e teologia, isso ficaria sempre ao cargo de passar por este órgão que é o Concílio da Associação da Ação Bíblica Portugal. E para que a igreja fosse autónoma era necessário então ter uma direção própria. Se até então a direção era algo que era a nível da associação a nível nacional, cada igreja local passou a ter uma direção. E era necessário que houvesse pelo menos no mínimo duas pessoas na direção. E seriam os pastores. Então, aqui na nossa igreja nós tínhamos apenas um pastor, era eu. E então, algumas igrejas da Ação Bíblica a nível nacional também estavam nessa condição. E então foi criada a questão do membro idóneo. Alguém que, não sendo pastor, era considerado idóneo para fazer parte, então, da direção da igreja local. Com o objetivo de que se trabalhasse nesse membro idóneo para perceber se essa pessoa poderia assumir o ministério pastoral. Para, então, a direção da igreja ser composta por pastores. Isto foi em novembro de 2017. No início do ano de 2018, e já são conversas que já eram antes mesmo da igreja ser autónoma, algumas conversas foram surgindo com o Benoit para que de membro idóneo ele apresentasse a sua candidatura para ser pastor da Associação da Ação Bíblica em Portugal a servir aqui em Sesimbra. Durante este ano de 2018 foi uma decisão que foi amadurecida e foi confirmada então no dia 23 de fevereiro de 2019,
onde a Igreja, em reunião de membros, decide então propor à Associação da Ação Bíblica Portugal o início oficial da candidatura do Benoit a pastor, candidatura essa que foi então aceita pela Associação. Neste processo de candidatura a pastor da Associação da Ação Bíblica em Portugal, o passo seguinte é, e mediante avaliações periódicas, como inquéritos da parte que a Igreja teve de preencher, conversas, reuniões de concílio também, o candidato, então, terminando o período de candidatura, deu-se início a um período de estágio pastoral, de forma a que também, na prática, essa convicção de chamada para pastor fosse confirmada cada vez mais e também de uma forma visível, para que a Igreja começasse também a perceber aquela pessoa, a nível teórico, tem condições e prático. Como é que ele é na prática? E o Benoit foi então obtendo este estágio pastoral, que teve início em dia 28 de janeiro, oficialmente dia 28 de janeiro de 2020. Foi composto por várias intervenções no âmbito pastoral, da parte do Benoit no seio da Igreja de Sesimbra. No fundo, foi ele que começou a ensinar mais, a orientar mais reuniões, a dirigir também outros cultos que não os cultos de domingo, como teve a oportunidade de fazer um funeral, dirigir outras reuniões e também fazer parte de uma forma mais intensa naquilo que é o acompanhamento pastoral das pessoas da Igreja. Este estágio foi concluído no dia 21 de setembro de 2021, depois de ele e também a sua esposa serem avaliados com inquéritos por parte da Igreja, dos membros da Igreja, e foi então terminado com aprovação favorável. E a Igreja, bem como os orientadores de estágio, apresentaram os relatórios ao Concílio da Associação Nacional e esta reunião, em termos oficiais, votou e aprovou por unanimidade a ordenação do Benoit Cuxa a pastor da Associação da Ação Bíblica Portugal a servir no contexto de Igreja em Sesimbra. No passado dia 9 de outubro de 2021, foi a data do Concílio. Hoje, dia 28 de novembro, acontece então a última parte deste processo que foi iniciado há aproximadamente 3 anos e meio, 4 anos atrás, e que contou também com este período de pandemia, que não foi fácil também, mas dar glória a Deus. Porquê? Principalmente porque nós reconhecemos que fazer parte de uma associação de igrejas dá um peso diferente a esta decisão. Não é algo que alguém acordou de manhã e decidiu, olha, agora tu vais ser pastor e vamos aqui ter um treinamento e já está. Não, é um processo que demora tempo, que passa pelo crivo a nível de outros pastores, e nós temos aqui representados pastores da nossa associação. Outros não conseguiram vir porque moram num Algarve e têm as suas obrigações também para estar lá, mas eles fizeram questão então de escrever uma carta para a Igreja, e a carta que eu vou ler é em nome da União Pastoral do Algarve. Nós funcionamos como associação, nós temos o concílio a nível nacional, que é a reunião de todos os pastores, sejam eles assalariados ou não assalariados, que discutem estes assuntos doutrinários, teológicos e outros assuntos que dizem respeito à associação. E depois temos 2 zonas geográficas que são separadas por quilómetros, em que é a zona geográfica do Algarve, que tem a União Pastoral, que trata dos assuntos referentes ao Algarve, e temos a União Pastoral aqui de Lisboa, da qual fazem parte então as igrejas daqui da zona de Lisboa. Eu daqui a pouco, quando eles estiverem, já os vou apresentar para vocês ficarem a conhecer também as caras dos nossos pastores da associação. Então, a União Pastoral do Algarve, que é composta por... Há pouco estávamos a falar em um número de pastores, mas eu não tenho noção quantos pastores são, por causa também dos não assalariados, mas 16 ou 17, não, mas só do Algarve devem ser aí uns 10, para aí, 9, 10 pastores, talvez. E eles dizem assim então: aos irmãos em Cristo da Igreja da Ação Bíblica de Sesimbra, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A União Pastoral do Algarve, e eu aqui faço um parênteses para percebermos quais são as igrejas do Algarve. Temos igrejas, neste momento, indo do Barlavento para o Sotavento, em Portimão, é uma igreja nascente, missão da Igreja de Faro. Temos uma pequena missão também em Albufeira, que está ainda como grupo familiar. Depois temos Faro, Olhão,
Bias do Sul, onde temos também o centro de acampamentos, que já temos uma saudade enorme de ir lá fazer acampamentos, que ainda não tem sido possível por causa da pandemia, mas assim que esperemos no próximo verão possa abrir as portas e experienciarmos aquilo que tantas saudades nos faz. Bias do Sul. Depois temos então também, Fuzeta tem e Moncarapaz também um grupo familiar e um ponto de pregação, e depois Vila Real de Santo António. E indo um pouco para o Alentejo, Almodóvar e também Mina de São Domingos tem lá um ponto de pregação também. Então são estas igrejas das quais estamos a falar. E Bordeira, exatamente, Bordeira, que é uma missão da igreja de Faro também. Ok, e dizem-se então, União Pastoral do Algarve vem por este meio mostrar o seu contentamento por este momento tão importante para a vida da vossa igreja, a cerimónia de consagração do Benoit Cuxa, pastor. É motivo de alegria e ânimo para nós ver o que Deus está a fazer no meio de vós. Ao irmão Benoit Cuxa deixamos as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3:1 foi o texto que foi pregado esta tarde. Desejamos ricamente que Deus o use nesta excelente obra no poder do seu Santo Espírito para a edificação da sua igreja em Sesimbra. Sabemos certamente que haverá lutas e dificuldades e momentos de desânimo, mas estamos convictos que é a sua chamada da parte de Deus para esta excelente obra que o manterá firme e fiel. Como diz em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Queremos também dizer que as nossas igrejas do Algarve, nas suas reuniões de oração, têm vindo a orar e a dar graças por esta cerimónia, para que Deus abençoe grandemente a vida do irmão Benoit e a sua família, como toda a vossa igreja, para que continuem a ser um canal da glória de Deus, servindo no seu reino em Sesimbra. Deixamos um caloroso abraço cheio de Cristo para toda a igreja, vosso irmão, coordenador da União Pastoral do Algarve, pastor António Soares, que é pastor na igreja em Olhão. Então estas são as palavras dos nossos irmãos do Algarve. Temos também a nossa União Pastoral de Lisboa, e aqui queria chamar o pastor Paulo Pedro Luvumba, que vem em representação do concílio, mas ele próprio faz parte da União Pastoral de Lisboa. Ele exerce funções de pastor na Igreja da Assembleia de Lisboa, Sete Rios, que por sua vez também tem uma comunidade da Sobreda e também no Forte da Casa. E então ele vai dirigir umas palavras da parte do concílio da associação. A primeira coisa, sinceramente, que eu pensei foi: Pedro, porta-te bem, tu estás a falar em nome do concílio. Foi por isso que hoje resolvi pôr uma roupa lavada, para não envergonhar os meus colegas. Às vezes eu também tenho essa dificuldade, Benoit, de me lembrar que tenho que me situar, porque já não somos só nós próprios. Deixem-me falar assim. Primeiro, Ruth, eu não encontro na Bíblia nenhum texto que diga que as mulheres de pastores vão ser julgadas enquanto tal. Estou a falar a sério. Mas eu encontro, e atenção igreja, encontro texto na Bíblia que diz que os pastores vão dar contas a Deus pela forma como pastoreiam. Então, por favor, igreja, não imputem sobre a Ruth a consagração que vai ser feita ao Benoit. O vosso pastor é o Benoit, não é a Ruth. A Ruth é a esposa do Benoit. O que significa que quando vocês tiverem que colocar as vossas cargas pastorais, coloquem sobre o pastor Tiago Afonso e a partir de hoje sobre o pastor Benoit. Aquele esquema de cunha de usar a mãe de Jesus e usar a esposa de não sei quê, não funciona em Cristo. Tem um assunto para tratar com o pastor, tratem com o pastor. Mas orem por ela. É só conversarem com qualquer uma das outras esposas do pastor, os sofrimentos dele, mesmo os que ele não verbalizar, vão impactar a Ruth. Então orem por ela e Ruth fica descansada. Vai haver sofrimentos, vai haver lutas. E, aliás, eu quero pedir ao mais novo da família, que me impressionou pela sua destreza ali no computador, eu queria te contratar para meu assessor de informática. Vais-te lembrar de vez em quando, Tomás, a sério, veio o meu coração pedir-te isso a ti, porque tens a memória mais fresca da família. De vez em quando vai ser preciso lembrar, pai, o pastor Paulo Pedro, enquanto presidente do concílio,
deixou-te um texto da Bíblia, Colossenses 2, do versículo 24 até o 29. É para ti, Benoá. Porque sim, o Zé Manel disse, é o próprio Paulo que vai dizer, regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, igreja. E preencho na minha carne, Benoá, no meu corpo, no meu ser. Não no corpo da minha mulher, na minha carne. O que resta das aflições de Cristo em favor da igreja de Sesimbra. Então Tomás e os outros irmãos e a igreja, há que orar. Zé Manel foi extraordinariamente feliz na colocação. Traz muita felicidade. Mas é Paulo que fala de sofrimentos e aflições. Está bem? Então, Tomás, de vez em quando perceberes o pai assim, pai, lembras-te? Lembras-te? Igreja, agora muda. Eu quero pedir-vos um favor. Não usem o título pastor quando se referirem ao Benoá na boa. Quando quiserem falar com o vosso pastor, digam pastor Benoá. Quando estiverem a brincar, continuem tranquilamente. Porque a partir de hoje muda sim, muda. O Zé Manel foi extraordinariamente feliz em dizer, cuidado que esta ideia é tudo na mesma, não se esqueçam. Ele vai prestar contas a Deus por isso. E o texto que diz que ele vai prestar contas a Deus por isso, diz o seguinte à igreja, obedeçam aos vossos pastores. Não há relação pastoral sem obediência. Se tu decidires borrifar para as palavras do Benoá e do Tiago Afonso, estás a dizer que eles não são teus pastores, ponto. Então ora, para que quando ele trouxer alguma coisa para ti, que traga a palavra de Deus. Quero terminar os 5 minutos da seguinte maneira. São, minha querida São, onde é que estás? Estás ali. Em 2000 eu deixei de ser pastor desta igreja porque tinha sido 9 meses. E a São fez-me uma promessa, que ia continuar a orar. São, pela graça de Deus, e atenção Concílio de Pastores da Ação Bíblica. Eu estava a contar hoje, e desde que eu saí daqui, em 2000, é o 3º pastor que vai ser consagrado. E quando entrei e fui vendo esta juventude, eu pensei, queira Deus que não seja o último. Amém? Colegas, e eu olho para eles, da malta que nasceu nos anos 60, eu sou o mais novo de todos eles. Eles são todos uns velhotes. Dos que nasceram nos anos 60. E nós estamos a começar a encostar na prateleira. Foi tão bom, São, para mim voltar a pensar, é o 3º. Yes! Ainda bem que saíste daqui. E a contar. Esta é a minha oração. Tiago, Benoá, todos os outros pastores que estão aqui do concílio, que Deus permita que nós, a malta dos anos 60, eu estou a contar os dos anos 60, com o tempo sejamos reformados. Porque apareçam aí outros. Apareçam aí outros. Louvado seja Deus. Obrigado, Pedro, pelas palavras e que assim seja. Que assim seja. Nós vamos ter agora um momento onde eu vou chamar então os pastores cá à frente. Isto aqui. E eu vou chamá-los um a um para poder apresentá-los também, para poderem também ficar a conhecer as caras. Então, o pastor Zé Manel vocês já conhecem, esteve a pregar. Para além da profissão de médico, tem a vocação de pastor. Ele pastoreia então estas 3 igrejas, Sobreda, Forte da Casa e Lisboa em 7 Rios, a par do pastor Paulo Pedro, que também já conhecem, e já esteve aqui agora a falar também, e o pastor Paulo Chaveiro, que estão acompanhados com as esposas, não sei se... A Glória, a esposa do pastor José Manel, e a Sesimbra, nascida. A Dina, a esposa do pastor Paulo Pedro, e a Jenny, a esposa do pastor Paulo Chaveiro. Eles 3 são, então, a equipa pastoral que pastoreia estas 3 igrejas. A igreja da Sobreda, aqui na Caparica, a igreja de Forte da Casa, que fica a norte de Lisboa, e 7 Rios de Lisboa,
ali mesmo bem ao pé do Jardim Zoológico, ali naquela rua da Embaixada do Brasil. Quando nos quiserem visitar, já sabem então que é a oportunidade para visitar 3 igrejas. São os 3 pastores dessas 3 igrejas. Está bem? Depois quero chamar também aqui o pastor João António, que é o pastor... Sim, estão-me a dizer para ir mais para a câmara. O pastor João António é pastor na Igreja da Súplica de Cascais. A esposa não está, mas é Graça, a irmã Graça, que está em casa por estar adoentada. Então, o pastor João António está aqui em representação da Igreja... E o pastor Romeu Silva, o Romeu também pode vir. A esposa também não está, mas o pastor Romeu e o pastor João António fazem equipa pastoral e eles pastoreiam a Igreja de Cascais, a Igreja da Súplica de Cascais, que fica exatamente aonde? Alcoitão. Ok, pronto. Foi sempre conhecida como a de Cascais, mas é Alcoitão, especificamente Alcoitão. Então, nós somos a equipa de UP, União Pastoral, daqui da zona de Lisboa. Faltam os nossos irmãos do Algarve, como li aqui também a carta. Depois quero chamar também o nosso, não ia dizer eterno pastor, mas... Exato. Pronto, o nosso pai, eu penso que é justo chamá-lo quase como o nosso pai espiritual, pelo menos o meu é, e alguns de vocês, o nosso cota, o nosso velhote. Pode vir para aqui. Que é o pastor Pierre Cus, que todos nós temos um grande carinho pela obra que ele fez, porque ele foi a segunda geração de missionários que vêm da Suíça, nos anos 70, e então nesses anos 70, fim dos anos 70, anos 80, anos 90, o pastor Pierre e a esposa, a Yvonne, e também a família, a Valérie e o Benoit, é o pai do Benoit, eles andavam a palmilhar aqui a zona toda de Lisboa, e então as igrejas que neste momento estão, de certa forma, também instituídas, passaram também muito pelo suor deste velhote aqui, muito, muito querido, e também do casal e também da Dona Ivone. Então nós somos os pastores aqui da Súplica da UP, da União Pastoral de Lisboa, e agora, depois de estarem apresentados, eu quero chamar o Bruno. Nós vamos então... A Bíblia dá-nos a perceber que, por imposição de mãos, nós vamos levantar as nossas mãos e vamos pedir ao Benoit para estar aqui no meio, ajudar-se aí diante do... Sim, sério, ajoelha-te aí, ora lá. E nós vamos orar pelo Benoit. Eu vou orar e depois vou passar o microfone ao pastor Pierre e depois vou passar o microfone ao pastor Paulo Chaveiro. E a igreja também levantar as mãos para nós podermos consagrar o Benoit ao Ministério Pastoral. E vamos orar. Senhor, nós estamos gratos porque Tu és aquele que cuida de nós, Senhor. Tu és aquele que nos dá mais do que aquilo que nós precisamos, Senhor. E nós podíamos estar aqui a noite toda a contar as bênçãos que Tu nos tens dado, Senhor. Olhando para tantos anos atrás e as igrejas que estão instituídas, os homens que Tu levantaste para servir o nosso meio, Senhor, nós estamos gratos de coração cheio, Senhor. E também, tendo aqui, Senhor, uma palavra profética, aquilo que Tu ainda vais levantar, Senhor. Os homens que Tu ainda vais levantar para servirem nas igrejas que Tu próprio vais levantar, Senhor, no nosso meio, Senhor. E nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração. Obrigado pela vida do Benoit. Obrigado, Senhor, porque ele se dispôs a passar por este processo, a passar, Senhor, por estas situações todas que nos últimos anos passámos, Senhor. Senhor, que Tu possas dar-lhe capacidade, sabedoria, inteligência, Senhor, mas acima de tudo um coração cheio do Espírito Santo, Senhor, para que ele possa exercer o pastorado aqui nesta comunidade, Senhor, e onde Tu o colocares, Senhor. Abençoa-o, que Tu possas usá-lo para o avanço do Teu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ó Deus, o nosso bom Pai, a verdade neste dia muito especial, a verdade para nós pais, Ivone e eu, também a irmã e também as famílias que nós representamos. Senhor, é um dia que Tu fizeste. E, ó Deus, o que nós podemos pedir mais, Senhor? A verdade, a alegria no nosso coração, sentimos, Senhor, algo de muito especial, é verdade.
Senhor, conforme foi dito, Senhor, que tu faças com que ele receba da tua parte a capacidade de cumprir tudo isso, Senhor. A todos nós, se não fores tu, como já foi dito, impossível. E tu deixes o Filho também essa passagem em Números capítulo 6. Filho, o Senhor também sou e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Senhor, é a benção de Deus que nós invocamos sobre ti, sobre a tua família mais direta, como também o resto, Senhor. E louvamos-te de todo o coração. Amém. Ó Deus, nós queremos em nome de Jesus Cristo, que estamos na tua presença e diante de ti, abençoar o Benoit, Senhor, que tu lhe dês um coração segundo o teu coração. Tu lhe dês um coração de pastor, um coração que pastoreie segundo o coração de Deus. Um homem que esteja atento e seja sensível àqueles que estão à sua volta, à sua roda, Senhor. Tu, ó Deus, o capacites para fazer a tua vontade e somente a tua vontade. Tu lhe dês o discernimento da tua palavra, para que no abrir da sua boca ele possa declarar: assim diz o Senhor. Ó Senhor, enche o seu coração de ti, enche o seu coração da tua palavra. Tu abençoas a ele e à sua casa, abençoas a Ruth, os seus filhos, para que eles possam ser este modelo que só tu pedes que nós o sejamos. Então, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, nós consagramos o Benoit nesta hora a este ministério tão excelente, o ministério de pastor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de irmos embora, gostava também de chamar a família cá à frente e gostava de pedir a um dos pastores de Cascais para orar pela família do Benoit. Vamos chamar os filhos e a esposa. Aqui. É quase metade da sala. E eu vou pedir... Fotografias podemos tirar. Sim, depois no fim. A um pastor de Cascais para orar pela família. Pai amado, nós estamos muito gratos por este dia. Estamos muito gratos por este tempo que chegou da consagração do Benoit, a pastor da ação bíblica, pastor desta igreja, Senhor. E como ouvimos, Senhor, realmente que toda a igreja concorda, toda a igreja esteja unida em ajudar esta família, em abençoar esta família. A não esperar só receber desta família, mas também esteja disposta a dar a esta família o que for necessário, Senhor. O apoio, o carinho, o amor, tudo que eles necessitarem também possa ser retribuído da parte da igreja. Mas, ó Deus, nós queremos agradecer-te não só pelo trabalho que vai ser exercido pelo Benoit, com a responsabilidade que ele vai ter, mas também por toda a família, pela Ruth, pelos seus filhos. E, ó Deus, sabendo que esta família é importante aqui nesta comunidade, esta família é relevante nesta comunidade, nós oramos, Senhor, para que tu abençoes, que protejas, que tragas ao Senhor tudo o que eles necessitarem, Senhor, para as suas vidas. E que, ó Deus, protejas que os seus filhos na escola, onde eles estiverem, Senhor, que protejas nos trabalhos que eles estão fazendo, Senhor, protejas em todos os passos que eles derem, Senhor, possas limpar o seu caminho à sua frente, Senhor, e dar a ordem aos teus anjos, Senhor, para os guardar e os proteger, Senhor. Nós, como irmãos, como pessoas que os amamos profundamente, Senhor, queremos pedir-te e rogar-te por isso, Senhor, e continuar a dizer que vamos continuar a orar, vamos interceder pela vida deles, Senhor, e pelo seu ministério, que começa agora, Senhor, verdadeiramente. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Salve palmas para o pastor Benoit e para a família. E glória seja dada a Deus, né? Glória seja dada a Deus. Ok, irmãos.
Foi um privilégio poder contar com a vossa presença para testemunhar este momento da nossa comunidade. É sempre muito bom poder contar com todos vocês. E o nosso culto está a terminar, que realmente nós possamos agora também ter cuidado com tirar a máscara e esse tipo de coisas, mas podemos aproveitar o calor que está lá fora para podermos fazer isso lá fora. E assim então vamos terminar. Eu vou terminar com a oração e depois nos encaminharemos para a rua, está bem? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo culto que tivemos, Senhor. É incrível como nós preparamos este culto para te oferecer e nós saímos daqui abençoados, Senhor, porque realmente é fantástico poder estar a adorar aquele que é o Todo-Poderoso, Deus soberano, Deus dos deuses, Senhor. Muito obrigado, mais uma vez, pela vida do Benoit, por este passo importante que ele deu, Senhor. Tu possas continuar a acompanhá-lo, acompanhar toda a sua família. Obrigado por todas as pessoas que estiverem envolvidas na organização deste culto, Senhor, desde o mais ínfimo pormenor até aquilo que é o mais complicado de fazer, Senhor. Tudo foi feito para a Tua glória. Acompanha-nos até às nossas casas. Realmente, Senhor, nós possamos estar unidos contigo. Em nome de Jesus. Amém.